small step for man, one giant leap for mankind. Minhas provocações nesses próximos 30 minutos vão em torno de quê? Falar um pouco do processo de gestão de água, mais localmente, talvez, né, no âmbito nacional, mas depois mais falando sobre a Paraíba, né, sobre os aspectos da mudança do clima e o dano aos sistemas de água que a gente tem continuamente percebido. Num segundo momento, falar um pouco da degradação ambiental e seus efeitos nas cidades e ao estoque de água, e os nossos desafios para frente, que é o estado da arte relacionado à água e o saneamento, principalmente na Paraíba, e dar alguns direcionamentos dos próximos passos, né? Então, fiquem sempre à vontade de fazer a crítica, a pergunta, e os aspectos gerais que a gente possa discutir. Eu gostaria de trazer como a primeira questão essa figura aqui do 8º Fórum Mundial de Água, que aconteceu em 2018, né, em Brasília, um fórum que reuniu mais de 150 nações, né, na sua 8ª edição, e que abordou o tema água nas suas mais diversas possibilidades, nas suas mais diversas interfaces, né? Então, foi um fórum extremamente importante, extremamente privilegiado e um marco relacionado a alguns desafios que a gente tem como uma nação, principalmente pelo potencial que o Brasil hoje possui, né, como vamos dizer, uma potência ambiental tropical. É um país mega diverso, o maior sistema pluvial do mundo, as melhores tecnologias no relacionamento de combustíveis, de biocombustíveis, um monitoramento ambiental via satélite que, infelizmente, tem sido relegado, né, uma competência agrícola tropical e uma fonte, né, de energia de fontes renováveis, né? Então, o Brasil, nesse 8º Fórum Mundial, foi um referencial, isso em 2018, e toda a sua história, até então, nos últimos 20 anos, relacionados com os aspectos da água. Infelizmente, também, os diversos impactos ambientais, né? Nós estamos nos dois polos, vamos dizer assim, como um país de fronteira do conhecimento, mas também um país com atrasos sociais, com atrasos de ações jurídicas e políticas, né, que deixam ainda temerosos todos nós em relação ao arcabouço legislativo e às estruturas de gestão ambiental no país como um todo, né? Vocês têm acompanhado aí os desastres da mineração nos últimos anos, né? O processo de lançamento de efluentes, de esgotos e resíduos que a gente não conseguiu em 2012, não conseguimos em 2014, não conseguimos em 2020, e aí a questão dos resíduos, não conseguimos zerar o déficit grande que a gente tem ao longo do tempo. Então, além de várias outras questões ambientais que têm incorrido, né, na degradação de qualidade de água e na perda de serviços ecossistêmicos e biodiversidade nas diversas paisagens, nas mega paisagens do nosso país, né? E o fórum, ele deixou um desafio muito grande. Um deles, o principal, é que até 2030, ou seja, nós temos 10 anos, para assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável de ecossistemas terrestres e da água doce, interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais, né? Isso tem sido cada vez mais problemático, difícil, desafiador, porque
os próprios gestores têm descumprido esses acordos internacionais e sendo desconsiderado todo o arcabouço que a ciência brasileira tem devotado nesses aspectos, né? Então, com essa questão, a gente aborda, né, um dos temas que foi muito debatido no fórum, né, que são a questão das mudanças climáticas ao longo do tempo. Vocês veem aí um post, né, do próprio governo, que mostra uma projeção, primeiro, com dados reais, né, uma matriz de dados gerada entre 1979 a 2013, e que posto simulações de 2015 a 2039 e 2075 a virada do próximo século, onde a gente observa claramente os núcleos de desertificação, no caso aqui nosso, o Cariri e o Paraibano e o Seridó, não só paraibano e potiguar, em plena expansão, né? Nós somos um laboratório ao vivo de mudança climática, né? Os efeitos já são sentidos em grande medida, haja vista eu peço desculpa por um probleminha na garganta, vou ficar tossindo, mas não tenho como evitar agora. Então, nós temos visto, principalmente pelo desvio das precipitações nos últimos 50 anos, né? Então, a queda e o deslocamento das principais chuvas, e o que tem recorrentemente abordado um dos problemas mais seculares do semiárido, né, que é o terror das secas, né? Se a gente tem os terroristas do Talibã, se nós temos os terroristas nas outras partes do mundo, a seca é um grande terror, né, que se abate, e aí a gente teve, de 2011 até bem pouco tempo, né, um ciclo mais rigoroso, cada vez mais forte sobre o semiárido, principalmente sobre a Paraíba. Vocês veem esse mapa aí, e em 2018 nós tínhamos aí mais de 84 municípios do total de 223, né, em colapso, né, que são as cores vermelhas e amarronzadas, e muitos deles em alerta, né? Então, nós temos hoje um problema de água que é perceptível, né, em função, principalmente, dos problemas de clima que a gente tem. E foi noticiário por alguns anos aí, e principalmente até 2017, da questão de água em Campina Grande, né, uma das metrópoles do semiárido brasileiro, né? Campina Grande foi uma cidade que chegou a um processo de racionamento intenso. Muitos de vocês que estão nessa sala foram atores desse processo, estiveram presentes em Campina Grande, né? Você vê aí que em 2014 foi decretado em 6 de dezembro de 2014 pela CAGEP o começo de um racionamento que durou, né, 994 dias de racionamento, né? Então, quase 3 anos de racionamento duro sobre essa cidade, onde praticamente Campina Grande e mais 20 cidades do compartimento da Borborema foram abastecidas pelo volume morto, né, por água que está no porão dos reservatórios, né, ou seja, 573 dias de água de volume morto foi o abastecimento dessa grande metrópole do semiárido. Aqui só para vocês verem um pouco do que a gente acompanhou ao longo do tempo, aqui em 2017, quando o reservatório chegou a 3% da sua capacidade máxima, né? E depois, com o processo da transposição de São Francisco, que pode a gente discutir em outro momento, eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa apresentação, e vocês veem aqui a recuperação dele em 2018, com 21%, e atualmente o reservatório, com um inverno relativamente generoso nesse ano, chegou a
quase 70% da sua capacidade máxima. Só que, quando a gente observa ao longo do tempo, aqui o Boqueirão, que é esse reservatório, que é a caixa d'água da Borborema, né, de Campina Grande, eu vou mostrar em perspectiva, né, do início da década de 70 até 2018. Então, vocês veem as 6 grandes crises que esse reservatório tem observado nos últimos anos. Então, você vê que nos anos 70, a sua primeira grande crise, ele chegou a uma capacidade de 67%. No final da década de 70, mais uma crise, chegando a 63%. Na década de 80, uma crise no início chegando a 54%. No final do século XX, chegou a 27%. E no início do século XXI, né, uma crise por volta de 2001, 2002, chegou a 14%. E aí, agora, na segunda década deste século, chegou a 2,9% de sua capacidade. Então, é visível a interferência, as mudanças que esse reservatório tem, as dificuldades de recarga que esse reservatório tem tido a cada década. Uma série decadal, uma série de cada 10 anos, esse reservatório sofre um revés, né, e não tem respondido de grande forma. Então, você vê aqui, esse 2,9% só foi possível restaurá-lo através da chegada da transposição do São Francisco. Em 16 de abril de 2017, a transposição do São Francisco chegou ao açude do Boqueirão, né, salvando uma cidade que, se mais um mês adiante, ela poderia ter sido evacuada, porque não tinha estratégias, plano B nenhum, para socorrer Campina Grande. Não existia possibilidade de água vir do litoral ou de outras fontes para abastecer Campina Grande. Era evacuação. Então, essa é uma perspectiva. Agora, a gente pergunta, e aqui tinha uma apresentaçãozinha e sumiu, se é apenas o clima, se é apenas as mudanças climáticas naturais que favorecem essas modificações ao longo do tempo nas recargas e na distribuição de água no semiárido. E a gente vai perceber que não, né? Há um conjunto de fatores que, combinados, levam a um agravamento, principalmente no processo de gestão de água, né? Um dos principais casos que vocês acompanharam por volta de 2013, 2014, foi o do Cantareira, lá em São Paulo. Essa crise de água colocou a maior cidade da América Latina, né, de joelhos, né? A locomotiva econômica da América Latina se rendeu a um processo de racionamento de água intenso, em função, lógico, de problemas ambientais, de problemas de escassez hídrica, mas também de um problema de gestão. Aí são vários artigos que a gente percebe ao longo do tempo. E vocês, como Campina Grande, o Cantareira saiu do volume morto após 535 dias, né, ganhando fôlego em 2016. Né, foram também, igual a Campina Grande, quase 3 anos de racionamento e 536 dias de volume morto. E, ao analisar esses dados, a gente percebe que não foi só apenas a falta de chuva, né? A falta de chuva foi também uma consequência de um brutal processo de transformação do capital ambiental em capital econômico, né? São Paulo é, como eu falei, a locomotiva econômica do país e da América Latina. E isso não a cargo de um processo predatório,
né, de ocupação de bacias hidrográficas, de ocupação de nascentes, enfim, a literatura já traz em grande proporção que o desmatamento agravou e muito a crise de água de São Paulo. E isso não foi só São Paulo, né? Nós olharmos outras metrópoles do país, Brasília, né, durante os anos 2000 e 2016, até recentemente, né, passa por um processo de escassez de água, né, intenso, tanto que o seu reservatório mais poluído, mais degradado, que é o Lago Paranoá, hoje é fonte de água, né? Então, o Brasília tem lançado mão de outras estratégias que até bem pouco tempo, nos últimos 30 anos, não eram nem pensadas. E, do mesma forma da crise de água do Cantareira, em São Paulo, a região central do Brasil, né, sofreu com desmatamento do seu principal bioma, né, o Cerrado. Né? Então, esse também foi uma das fortes influências da mudança dos aportes e da disponibilidade de água no centro, em Brasília. Vindo mais para o Nordeste, a gente vai ver também, da mesma forma, Fortaleza, uma das também maiores cidades do Brasil. Fortaleza tem uma peculiaridade diferente das outras cidades litorâneas do Brasil, porque Fortaleza depende da água do semiárido, diferentemente de João Pessoa, diferentemente de Natal, diferentemente do Recife. Fortaleza depende fortemente da Caatinga, depende fortemente dos reservatórios que estão no semiárido, porque, como parte do Rio Grande do Norte, o Ceará também tem o semiárido já basicamente na beira do mar, como a gente chama. E o Ceará é o segundo estado que mais desmata a Caatinga no Nordeste. E isso tem provocado também problemas sérios, né? Ou seja, os racionamentos de água têm sido cada vez mais recorrentes, e o seu maior reservatório, a sua caixa d'água, que é chamado Castanhão, chegou em 2017 a 4,6% do seu volume, um reservatório de quase 6 bilhões de metros cúbicos, né? O maior reservatório de água, praticamente, do Nordeste. E, chegando mais próximo à Paraíba, né, a gente vai ver também que não é primazia de São Paulo, de Brasília, de outras partes do Nordeste, mas nós temos os nossos eventos emblemáticos aqui do passivo ambiental histórico que bacias como a do Rio Paraíba, que dá nome ao nosso estado, né, tem sofrido ao longo do tempo. Apesar de uma organização, de um planejamento hídrico, né, da construção de grandes barragens, essa bacia, como as outras, não foi na mesma proporção planejada ambientalmente. Então, hoje nós temos grandes problemas ambientais relacionados a agrotóxicos nessa bacia, a disponibilização de resíduos sólidos das suas cidades, né? Então, ou seja, basicamente, todas as cidades da bacia do Rio Paraíba ainda usam o lixão como disponibilização de resíduo, né? O manejo do solo e da vegetação ainda é primitivo, do século XVI, através da brocagem, da queima da caatinga. O processo exploratório sobre essa mesma vegetação, no uso de olarias, no uso da queima do tijolo, da telha e da panificação nas cidades de Patos, Campina Grande, enfim, e outras grandes cidades da Paraíba, além do contrabando, né, de madeira nobre e de animais silvestres que tem sido
inglório para a polícia ambiental, para os órgãos de fiscalização, que hoje estão desmobilizados, sucateados e incapazes de dar conta ao grande desafio que é conter esse processo predatório sobre a nossa biodiversidade. Isso tem incorrido também no uso e ocupação desse solo, como, por exemplo, a mineração de forma descontrolada e sem outorga necessária para repensar esse modelo de exploração, aí pedras, a extração de pedras no Seridó e no Cariri paraibano, ali na região de Boa Vista, na região de Pedra Lavrada, na região de São Mamede, né, provocando grandes crateras, grandes quantidades de resíduos que ficam e, logicamente, num solo pouco permeável e passando por processo de desertificação cada vez mais intensos, né? E isso se reflete muito grandemente nas condições da vegetação. Você vê aí o mapa da bacia do rio Paraíba, né? Esse mapa, aqui nós temos do Médio e do Alto Paraíba, o reservatório de Boqueirão que eu coloquei para vocês, essa perspectiva, esse mapa é de 1989, e eu vou passar uma sequência para que a gente observe o estágio de modificação da vegetação nessa bacia. Então, esse de 1989, esse seguinte de 2005 e esse de 2013. Então, você vê claramente as áreas mais verdes dando lugar às regiões mais claras, mais amareladas, que é exatamente os processos de desmatamento, os processos de vamos dizer assim, as fábricas de água, né? As nascentes dessa bacia, desses reservatórios, né, estão praticamente morrendo, né? Porque são essas zonas de cabeceira, essa vegetação ripária que tem a função de uma fábrica de água. Então, aqui, só para a gente ter um exemplo, aqui na Serra do Teixeira, perto lá já na divisa, você vê esse divisor de água aqui, do outro lado é a bacia do rio Pinhacó-Piranhas a sul, e desse lado de cá, nascentes do rio Paraíba. Então, você vê aí um desmatamento predatório, né, você vê aqui toda a vegetação empilhada já, né, para ser transportada para outros centros, e uma nascente que praticamente está morta. Então, e uma região praticamente sem proteção, né? A mínima estratégia hoje que a gente lança a mão, que são as unidades de conservação, que não é a maior maravilha do mundo para a proteção da biodiversidade, mas é a única que ainda consegue algum efeito. Mas o semiárido brasileiro é uma das paisagens do mundo de menor número de unidades de conservação por quilômetro quadrado, né? E esforço nenhum tem sido dado atualmente para a expansão ou a manutenção desse quadro, né? Então, as perdas são significativas. Então, aqui só para registrar, um jornal paraibano, da União, desmatamento atinge 910 mil hectares na Paraíba, e isso também tem implicado, outra questão importante, é o adensamento populacional, o crescimento da população mundial. Então, a gente vê esse gráfico aí, mostrando que o Brasil é hoje, em termos percentuais, o país com maior percentual de população urbana do mundo, né, em relação a outros países. Então, nós temos hoje a maior população urbana do mundo percentualmente. E essa população não está, logicamente, disseminada igualmente no país. Você vê aqui uma concentração, 80% da nossa população está concentrada na faixa dos 100 quilômetros da costa, né? Aqui a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, as grandes metrópoles, e isso tem provocado grandes problemas também nas zonas costeiras. Esse aqui é o estuário do Rio Paraíba, onde a gente vê de forma mais abrangente João Pessoa, Cabedelo,
né, Santa Rita, Bahia e Lucena. Então, aqui um complexo ambiental de restingas, estuários, mangues, apicuns, desembocadura do rio Paraíba, e essa paisagem ela tem sofrido muito ao longo do tempo. O próprio processo de uso e ocupação desse solo, e aqui eu comparo junto com Fortaleza, quem conhece Fortaleza, aqui a volta da Jurema, isso aqui é na década de 50 para a década de 60, você vê aqui a construção do Hotel Tambaú, que impactou grandemente todo o processo de acumulação de areia em algumas praias da Paraíba, e como se dá isso hoje, né? Você vê aqui duas diferenças enormes, duas grandes metrópoles que se verticalizaram e ocuparam horizontalmente uma grande área ambiental ao longo do tempo. E onde a gente percebe aqui uma perda de 70% da cobertura vegetal nos últimos 40 anos. Aqui um mapa do ICMBio, mostrando aqui a mancha do lado esquerdo, 1970, a mancha mais rosa e intensa avermelhada, né, e a sua mancha hoje, basicamente, do que nós temos em 2010. Né? Então, a Paraíba já desmatou mais de 90% da Mata Atlântica do seu território. Ligado a esses problemas ambientais, não podemos descolar a questão da qualidade da água, né, e do déficit ambiental e dos serviços, né, para a população que se assentou de forma desordenada nessas metrópoles e no interior do estado. Então, a gente vê aí que em 2013 o país teve mais de quase 15 milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito no país. Ou seja, isso é um reflexo muito claro, né, da qualidade de água que é ofertada ainda nessas cidades. Vendo de uma maneira geral esse cenário do saneamento e da água no Brasil, nós vamos ver aqui a região sudeste, que é a região mais organizada, mais estruturada em termos disso, mas ainda com um déficit muito grande, como, por exemplo, em redes de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto e perdas de água, por volta de 35%. O Sul vem na sequência, né? E o Centro-Oeste, e me interessa mais o Nordeste e o Norte, onde a gente vê que 75% do nordestino tem rede de água, ou seja, tem entrega de água em sua casa, mas apenas 28% possui o seu esgoto coletado em casa e 36% desse esgoto, muito baixo ainda, sendo tratado. A perda de água chega próximo dos 50%. Então, isso significa que a cada 100 litros de água que sai do reservatório que você toma água, chega na sua casa apenas 50 litros. Os outros 50 se perdem ao longo do tempo por uma estrutura muitas vezes ultrapassada, deficitária, clandestina, e que tira qualquer possibilidade de estabelecimento ao longo do tempo. Isso se agrava de maneira brutal sobre a região norte. E, pasmem, parece um paradoxo. A região mais abastada de água do mundo, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, é a que tem maior problema de água, né, de mais de 200 mil habitantes de Manaus não têm acesso à água. E quem acompanhou recentemente um ministro aí do governo dizendo que Manaus não precisava tratar a água, ter água de qualidade, porque tem um rio. Vá você tomar um copo de água do Rio Negro hoje, para você ver as implicações que se tem. Então, você vê aí uma coleta de esgoto por volta de 10% apenas, um tratamento por volta de 21%, significa que 80% dos esgotos estão sendo jogados direto nos corpos aquáticos dessa bacia. Trazendo um pouquinho para a gente
e caminhando mais para o final da nossa conversa, né, aqui eu estou mais problematizando algumas questões, você vai ver nessa análise aqui, ó, dos dados do Trata Brasil, a diferença que é uma cidade como João Pessoa e a sua região metropolitana, ou seja, a sua região periférica, os assentamentos, muitas vezes, de comunidades, de favelas, de pessoas que vão aportando demandas sobre uma cidade que não consegue mais, muitas delas, sustentá-las. Então, você vê aqui, ó, a parcela da população sem água, sem acesso à água em João Pessoa é zero, ou seja, praticamente dentro da cidade de João Pessoa se entrega água a quase todas as residências. Na sua região metropolitana, tem um déficit de 11%. Quando você caminha para a parcela da população sem coleta de esgoto, né, você vai vendo a ampliação disso. Enquanto João Pessoa ainda tem um déficit de 20%, a sua região metropolitana tem quase 3 vezes mais isso. Né? O índice de esgotamento de água tratada, né, também é um diferencial. E quando você vai olhar as famílias, as condições de renda dessas famílias, aí é que você se assusta. Né? Enquanto que rendas das pessoas com saneamento por mês, nós temos praticamente a mesma coisa, mas a renda de pessoas sem saneamento, né, são pessoas, né, com diferenças monetárias muito grandes. Então, quanto mais, aqui a média de 3 mil, quem tem uma condição de vida média acima dos 3 mil reais, chegando a 3.500, né, tem uma condição péssima, né, em relação a essas famílias. Então, e no ranking do saneamento básico, a gente vai ver que das 100 maiores cidades do Brasil, apenas 2 na Paraíba, que é Campina Grande e João Pessoa, estão ranqueadas. E dessas 100, apenas no Nordeste existem 12 cidades. Né? Você vê o problema crítico que a gente tem. E aí, para depois, como deixa para a nossa discussão, todos nós temos nos deparado aí com um novo marco legal do saneamento. Esse marco legal que é o início, no meu ponto de vista, do processo de privatização do saneamento, da coleta, da distribuição e do tratamento de água no Brasil. Então, a gente tem aí um paradoxo. Enquanto o Brasil está tentando privatizar o seu sistema de água, o seu sistema de saneamento, o mundo está fazendo o inverso. Se vocês puderem depois visitar esse site, né, que fala sobre os processos de remunicipalização, né, ou seja, há uma volta do setor ao setor público pela gestão de água, porque a gestão privada não cumpre o que é fundamental. Isso é em Nova York, isso é em Paris, isso é em Barcelona, isso é em Madrid, isso é nas grandes metrópoles do mundo que privatizaram na década de 90, hoje estão voltando a remunicipalizar os seus sistemas de água e tratamento, porque o setor privado não deu conta de oferecer um serviço de qualidade, a garantia de oferta de água, pelo menos, e não cumprindo os processos de qualidade de água, além disso, majorou as tarifas, além dos protocolos jurídicos que eles estimaram. Então, você vê que essas aqui são as grandes empresas privadas de água do mundo. A Veolia, por exemplo, que é francesa, né, que hoje detém por volta de 96 milhões de pessoas, e o saneamento de 62 milhões de outras pessoas no mundo inteiro. Há uma preparação do Brasil para o capital internacional. Né? Aqui a American Water, né, como o primeiro lugar na América, principalmente no Canadá, que ela detém potenciais na Bolsa de Valores, a Suez,
por sua vez, aqui todo o mapa dessa grande companhia de água privada no mundo e dos países onde ela tem atuado, e aqui ali também a Tames e a Sabesp em São Paulo, né, que é de economia mista, mas investe na Bolsa em Nova York, né, na Bolsa de Valores em Nova York. Então, a privatização, na verdade, ela cumpre um compromisso não com a qualidade, não com o social, mas cumpre com o seu acionista, né, com a valorização das ações na Bolsa de Valores. Essas 27,7 milhões de pessoas de água que a Sabesp trabalha, não significa dizer que são 27,7 milhões de pessoas que têm água de qualidade, né, e água quando precisa. Então, mas são números que, quando aumentam as ações dessas empresas na Bolsa de Valores. Então, para encerrar, né, a gente tem um desafio muito grande, que é o cumprimento das metas do milênio, o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável até nos próximos 10 anos. Essas são metas cada vez mais difíceis, mas que a gente deixa aí um processo de reflexão para que a gente possa, de forma ainda hoje de resistente, mas poder enfrentar esses desafios, né, preservar as nossas bacias hidrográficas, os nossos serviços, pensando sempre na garantia de quem precisa do básico, como eu comecei essa apresentação, de quem precisa mais do que muitos de nós, né? Então, devemos garantir serviços ecossistêmicos de suporte, de abastecimento, de regulação, de cultura para todos e todas, né? Sem isso, nós nunca teremos uma vida plena e cidadã nesse país. Então, eu quero agradecer e me colocar à disposição depois dessas reflexões, dessas ponderações, para vocês aí não tomar tanto tempo de vocês. It's one small step for man, one giant leap for mankind.